E aí galera, tudo certo? No vídeo de hoje, no primeiro vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o tópico 6.1, que é a administração direta, indireta e funcional. Esse tópico e funcional, eu não vou falar dele agora, porque eu acredito que isso está cobrando mais a departamentalização funcional ou a estrutura funcional. Isso são tópicos específicos de direito administrativo e no item, deixa eu ver aqui, 2.2, estrutura organizacional, a gente já vai falar disso, então não faz sentido a gente falar de uma coisa que é tão diferente, de administração direta e indireta, junto, e depois repetir em estrutura organizacional, que é onde ela deve ser falada com propriedade mesmo, ok? O formato de vídeos que eu vou passar a fazer de agora para frente vai ser esse daqui, ou comentando a lei, grifando, como vocês já viram em alguns outros vídeos, e também por meio de questões, sempre questões. Ou no que concurso, ou, quando não tiver, eu vou terminar elaborando elas, beleza? Primeiramente, a Constituição. Amém? Amém. A banca, ela não especificou sequer princípios, falou só de administração direta e indireta, mas os 5 da Constituição é legal a gente saber. O artigo 37, ele diz: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade. A legalidade para a administração pública é diferente da legalidade para uma pessoa normal, para um particular. A legalidade, quando ela vem para o particular, ela geralmente vem para restringir, ela vem para proibir. Agora, a lei para a administração pública, ela vai dar atribuições, ela vai dar poderes. Ela vai ou autorizar a prática de determinados atos, ou determinar, se for um ato vinculado. Já a impessoalidade, ela age em consonância com a ideia de indisponibilidade do interesse público. A administração, ela não pode agir com base em interesses pessoais, nem dos próprias pessoas que procurem a administração, o cidadão cliente é o termo utilizado, ou nem mesmo para ajudar, para favorecer os governantes. Moralidade. A moralidade diz que nem tudo que é legal é condizente com a ética, com a moral, por isso não é porque a lei proíbe, não proíbe, melhor dizendo, nem porque a lei permite, que deve ser feita uma conduta se ela for contrária à ética. Publicidade, acredito que é autoexplicativa, pela própria ideia de a administração pública ela serve aos cidadãos, os seus atos devem ser públicos, em regra, não é um princípio absoluto, para que os particulares possam exercer, os cidadãos possam exercer o controle social. E a eficiência, que está ligada ao uso de recursos, primeiramente, que os recursos devem ser usados de modo eficaz, até para não desperdiçar a contribuição dos cidadãos, mas essa eficiência ela é mais completa, ela também engloba a ideia de eficácia, de atingimento dos objetivos e de efetividade, que é de impacto. As ações da administração pública, por exemplo, se a administração construir uma escola, não basta construir com bons materiais a um preço razoável. Essa escola ela deve causar um impacto, ela deve mudar a sociedade de alguma maneira, certo? Entrando mais especificamente no que o edital pede, a administração direta são 4 pessoas: a União, os Estados, o DF e os municípios. A União ela é o primeiro, ela engloba naturalmente tudo, ela que exerce o poder do Estado de soberania. Só que ela não é soberana e sequer é superior a qualquer dos outros entes. Nenhum ente é superior a nenhum. A única diferença entre eles mesmos é a base territorial. Eles são autônomos e eles são independentes e harmônicos, em certo ponto. Similar aos poderes, certo? A União em caráter nacional, composta pelo presidente, executivo, o legislativo, que no caso da União é bicameral, Senado e Câmara, e o judiciário, claro, Depois vem os estados que são unidades federais que estão ali no meio, A gente tem 27 estados, no caso formados pelo governador, a Assembleia Legislativa e o judiciário também. Municípios, e os municípios, eu falo primeiro do que DF, porque o DF tem uma natureza mista. Ele é tanto município quanto estado, pelo menos na ideia das prerrogativas. E os municípios, eles têm o prefeito e o legislativo, são os vereadores,
ele não tem judiciário, simples. Acredito que a banca não vai aprofundar nada disso, porque a gente já entraria num campo mais de direito constitucional. O que a gente tem que saber do direito administrativo? Desses princípios que são afetos a todos os entes e também sobre que todos eles podem criar entes da administração direta. Eu já vi várias questões, não da IBFC, mas de outras bancas, dizendo, por exemplo, que existia judiciário nos municípios ou que existia hierarquia entre eles e também que as autarquias, por exemplo, só podem ser criadas pela União. Não é muito comum que um município crie uma autarquia, mas só porque não é comum não quer dizer que não exista, existe. E, além disso, não quer dizer que seja proibido, certo? E, por fim, o DF. O DF ele é menos autônomo do que os outros, porque ele tem muitas das suas competências nas competências da União, é a União que exerce, mas ele tem mais competências, por assim dizer, entendeu? Ele tem mais competências, porém algumas são exercidas pela União. Ele tem menor autonomia e mais competências do que os outros, ele tem mais atribuições, porque ele é um ente misto. Aí ele acaba exercendo atribuições tanto de município quanto de Estado. Acredito que naquela parte que a gente falou sobre os artigos de saúde, 194 a 200 da CF, isso daí já tinha ficado registrado, acho que você já se ligaram. Eu não transcrevi, por óbvio, o artigo 37 todo. É um artigo muito extenso e, de novo, a banca parece não querer saber. Parece focar em um ponto muito específico ou uma questãozinha no máximo desse tópico, se houver. Então eu achei que bastaria trazer o inciso 19, que é o que traz sobre a administração indireta. Que o resto acaba sendo também noção mais doutrinária, certo? Primeiro, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar. Neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Tô matando um rato, olha. Coisa louca. Certo. O que o artigo diz diretamente? Primeiro, que a autarquia deve ser criada por lei. Criada por lei. Ponto. Foi promulgada a lei, pode não existir nenhum prédio, pode não existir servidores contratados, podem existir pouquíssimos bens transferidos ou dinheiro, pode nem existir uma conta bancária, mas a autarquia já foi criada. Agora, empresa pública, sociedade de economia mista e, em regra, fundação, elas vão ser autorizadas. Então, quando é que elas surgem? Com registro de pessoas jurídicas, como se fosse uma pessoa privada, até porque elas têm natureza privada. Isso é uma coisa que está mais implícita, que a autarquia é de direito público e os outros três são de direito privado. Como eu tinha falado, fundação é em regra. A fundação ela pode ser criada diretamente pela lei. Aí ela vai ser chamada de fundação autárquica e vai ser um tipo de autarquia. E os outros vão ser sempre de direito privado. Sociedade de economia mista e empresa pública. Vou só terminar o artigo e depois eu aprofundo um pouco mais. Cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. No caso, é sobre as fundações. Essa lei complementar não existe, mas muitos doutrinadores dizem que um dia, se ela vier a existir, ela vai dizer que será áreas de interesse social, antropológico, alguma coisa assim. Mas isso não vem ao caso, como eu disse, é uma lei que não existe, então não há muito que pode ser cobrado além da literalidade do artigo, né? Certo. Agora, especificando, autarquia, ente de direito público, ela vai ser criada diretamente por uma lei específica, não pode estar fazendo outra coisa na lei que não criando a autarquia e ponto final. E por causa disso, ela exerce atividades que são típicas do Estado. Atividades de poder de polícia. O INSS, por exemplo, é um bom exemplo de autarquia, porque ele exerce uma atividade que seria própria do Estado, nesse caso, própria da União, que ela que tem atribuições para cuidar da Previdência Social. E ela, além disso, por sua natureza de direito público, ela não pode atuar no domínio econômico, como, por exemplo, empresas públicas e sociedade de economia mista. Ela não pode buscar o lucro como as outras podem. Beleza. Agora, a empresa pública e a sociedade de economia mista são muito parecidas. As duas podem tanto exercer serviço público como também podem explorar o domínio econômico. Por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil,
eles exploram a atividade econômica, apesar que a função deles também tem um cunho um pouco social, ou seja, fica ali no meio entre a ideia de iniciativa privada, que é lucro, e a ideia de poder público, que é atender a população, atender bem a população, independentemente de lucro, independente de pagar. Fica ali no meio, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas têm algumas diferenças e, ordinariamente, são as diferenças que são cobradas. São 3. A primeira diferença é que a empresa pública ela vai ter o capital 100% público. Isso não quer dizer que uma empresa pública vai ser somente da União. Por exemplo, a EBSER ela é uma empresa pública e ela é somente da União. Mas, se a lei dela não dissesse de modo diferente, nada impediria que ela fosse 60% da União, 40% de um Estado, ou 10% de um Estado e 20% de outro, mais 10% de determinado município. Nada impediria, desde que fosse integralmente público, certo? Já a sociedade de economia mista, ela deve ter maioria do capital votante, 50% mais um da união do público, certo? O resto pode ser privado sem nenhum problema. Além disso, tem a forma societária, que na empresa pública vai ser qualquer um, ela pode adotar qualquer forma, e na sociedade de economia mista vai ser necessariamente SA, Sociedade Anônima. Inclusive, já vi uma questão bem interessante disso, que citava vários nomes de empresas e perguntava qual delas era uma sociedade de economia mista. Só que um detalhe, ele botava a forma societária no final, ou seja, uma questão que parece bem errada, bem mal elaborada, na verdade é uma questão bem inteligente, porque queria saber apenas se você sabia que as empresas públicas podem adotar de qualquer forma, e SA tem que ser, para ser sociedade de economia mista, tem que ser necessariamente SA. Eu vi muita gente até nos comentários reclamando, tem que saber agora o nome de todas as empresas públicas, sociedade de economia no Brasil. Não, você tem que saber a regrinha, a diferença de SA para a sociedade de economia mista e qualquer outra forma para a empresa pública. E a outra é uma diferença que não é tão cobrada assim, a terceira e última diferença, é que uma empresa pública federal ela vai ser julgada na Justiça Federal. E uma sociedade de economia mista, que ela for federal, tiver a maioria do capital votante federal, ainda assim ela vai ser julgada na Justiça Estadual. Gravem essas 3 diferencinhas e está satisfatório. E por fim, a fundação. Como eu já disse, ela pode ser de direito público ou de privado. E uma fundação, ela exerce uma atividade de interesse do Estado, geralmente de cunho social. Existem fundações privadas também, mas as públicas são formadas por um patrimônio público personalizado. É esse o conceito, melhor dizendo, de fundação. Patrimônio personalizado, ou seja, patrimônio público personalizado quando for empresa pública. Acho interessante falarmos também dos conceitos de desconcentração e descentralização. 2 motivos. Primeiro, são simples. Segundo, estão mais ou menos dentro. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, concorda? Descentralização é o modo pelo qual surge a administração indireta. Ou seja, eu meio que já contei o que é descentralização. Eu só faltei dar o conceito. Isso daqui, a criação por meio de lei ou autorização por meio de lei, é descentralização. Pega-se um serviço e tira-se do público e manda-se para a administração indireta. Ela pode ocorrer por 2 tipos, que é quando a titularidade ela vai sair de uma pessoa, ou seja, por exemplo, vou usar o exemplo do INSS. Se o INSS foi criado e ele foi criado por uma descentralização por outorga, onde foi transferida a titularidade, quem recebe contribuições previdenciárias agora é o INSS. Quem tem direito de entrar com ações judiciais e quem vai receber as ações judiciais contra vai ser o próprio INSS, e é esse o caso, certo? Normalmente acontece, como no caso do INSS, pela criação de uma autarquia, por causa que ocorre essa transferência de titularidade, mas mesmo que não for por meio de uma criação de autarquia, tem que ser necessariamente por lei. A Constituição não diz que a descentralização deve acontecer por a Constituição e nenhuma lei que deve acontecer necessariamente com a criação de uma autarquia, mas é o mais comum, e ela diz que tem que ser necessariamente por meio de uma lei ordinária, específica. Já a desconcentração é algo mais simples. Ela pode acontecer na administração direta e indireta, e ela ocorre pela criação de órgãos.
órgãos, diferentemente no caso da descentralização, eles não vão ter personalidade jurídica, eles não vão ter patrimônio próprio, não tem uma transferência propriamente dita de atribuições, certo? Aliás, de atribuições não, de titularidade, nada. Continua sendo a mesma pessoa. Ainda no exemplo do INSS, que está bacana, o INSS ele tem seccionais, ele vai ter diversos funcionários, um em cada base territorial. Ele pode se organizar da maneira que ele achar melhor. Isso ele vai fazer por meio de órgãos. Não é o INSS em si que vai fazer as coisas. O INSS se divide em órgãos de acordo com a base territorial, de acordo com a especialidade, para atender as pessoas, certo? E isso é a desconcentração. A principal diferença é essa: desconcentração, órgão; descentralização, pessoa jurídica. Desconcentração vai ter uma distribuição de competências e descentralização vai ter uma transferência de competência. Uma coisa que eu esqueci: existem dois tipos básicos, né, de descentralização. Já falei por outorga e tem a por colaboração, que pode acontecer por lei também, mas ela ocorre normalmente por um ato ou por um contrato, que é a transferência simplesmente da execução. Isso acontece muito nas licitações, mas também pode acontecer por lei, no caso de uma concessão, por exemplo, algo assim mais grave é comum que ocorra por lei, certo? Então, vamos passar agora para umas questões. Esse vídeo eu acredito que vai ser rapidinho, até pelo caso da natureza do assunto, né? Vamos lá. Tem poucas questões da IBFC sobre esse assunto, apenas 8, quando eu seleciono o nível médio. E no nível superior eu vi que também não tem muitas, só tem um enunciado um pouco mais denso, certo? Vamos ler aqui. Certo, esse daqui é recente, né? 2019. Sobre as normas aplicáveis à administração pública e sua organização, assinale a alternativa correta. Primeiro, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista e as fundações serão criadas por lei. Errada, né? A gente viu que a única que é criada por lei é a autarquia, as outras são autorizadas. No caso, esse é o nosso artigo 37, inciso 19.